Governantes. Eu vejo muito que as pessoas comuns, não, as pessoas em geral, têm, ai passarinho, tem um problema de comportamento impulsivo, mais precisamente. Muito provavelmente por causa desse mundo atual que tudo é muito pensado em como chamar a tua atenção e tu acaba não prestando atenção tu mesmo, de tanto que tu prestes atenção em coisas externas. Então, claramente tu acaba ficando mais impulsivo. Claramente. Então, tem duas formas de tu ficar menos impulsivo. A primeira é a meditação, que eu já ensinei em uma aula. E a segunda é o ensaio mental, que eu vou ensinar agora. Então, governantes, eu não sei se o horário que eu vou postar agora é almoço, mas assistam o vídeo comendo. Já comer duas coisas: arroz, feijão e conhecimento. Perfeito. Então, governantes, para vocês fazerem ensaio mental, é tipo meditação. Vocês vão sentar em posição de meditação. O que é posição de meditação? É você só sentar, normal mesmo, como tu senta. Senta da forma mais confortável. Aí tu fecha os olhos, coloca a mão em cima do seu joelho. Coloca a mão em cima do teu joelho, da sua perna, e fecha os olhos. Aí, ao invés da meditação que tu presta atenção na tua respiração e deixa os pensamentos de lado, vai ser o contrário. Tu vai focar no seu pensamento, na sua imaginação. Então, vamos pegar o exemplo que alguém que fala demais. Eu acho que é um dos mais comuns que tem, um exemplo mais comum. Então, vamos pegar esse exemplo. Vamos dizer que tu fala demais e acaba não prestando atenção no que a outra pessoa tá falando. Aí, pô, a pessoa fica brava contigo, tá? Um negócio chato. Então, para tu resolver isso, tu faz o que eu falei e tu se imagina, na sua cabeça, se imagina em primeira pessoa, tá? Em primeira pessoa, conversando com alguém, o teu amigo, e tu apenas ouça o que ele está falando. Apenas ouça, tá? Pensa na tua cabeça que ele está falando sobre sei lá, o assunto que não é pra falar isso não. Você imagina, se imagina tu conversando com o teu amigo. Se imagina você conversando com o seu amigo, ao invés de ficar falando por cima, tu apenas ouve ele. Pensa que ele tá falando algo que vocês geralmente conversam, tipo academia, talvez, livros, literatura, o que vocês geralmente conversam. Aí, ao invés de, antes dele terminar a frase, tu já ir falando, tu apenas segura esse sentimento e ouve apenas ouça. Aí na próxima vez que tu ir conversar com esse amigo, tu vai conseguir ouvir ele mais. Portanto, não vai funcionar 100% ainda, porque como tuas redes neurais não se conectaram para essa habilidade de ouvir as pessoas ainda, tu ainda pode acabar falando por cima. Então o ensaio mental não é algo milagroso. Vai ser todo dia tu sentar 2 minutos e se imaginar você fazendo algo sem ser impossível. Por exemplo, alguém te xingou. Ao invés de tu ficar bravo de verdade e xingar o cara de tudo, qualquer coisa, até os ancestrais dele, tu apenas se imagina o cara te xingando, tu olhar
Tá bom, tá bom. Por que eu vou ficar bravo? Não faz sentido. Tenho mais coisa pra me preocupar do que um cara xingando minha mãe. E daí que ele tá xingando minha mãe? Deixa ele. Problema dele, eu tô evoluindo. Eu tô dia após dia evoluindo eu mesmo. Me evoluindo, se auto-evoluindo. Pra que eu vou prestar atenção um cara que vai trabalhar na minha empresa? Ele vai virar meu funcionário. Deixa ele quieto lá. Então, governantes, quando vocês tiverem algum problema de impulsividade como esse, todo dia vocês sentam em posição de meditação 1, 2 minutinhos e pensa como se tu tivesse a habilidade de não ser impulsivo naquela situação. Entendeu? Então, dia após dia, no caso do cara que fala demais, tu vai se imaginar apenas ouvindo a pessoa que tu vai conversar. Apenas ouvindo. Deixa ele falar, deixa o pensamento dele fluir. Então, se possível, quando a pessoa parar de falar, muito provavelmente você vai sentir o impulso de querer falar também. Mas espera uns 5 segundos, no mínimo, para ver se ele não vai falar mais nada. Quando eu falava demais e fiz ensaio mental, na próxima vez que eu for conversar com alguém, ele falou pra caramba, e eu só ouvia, consegui só ouvir. Aí quando ele terminou de falar, terminou entre aspas, ao invés de eu já ir falando o que eu acho e tal, eu esperei 3 segundos, ele voltou a falar. Aí quando ele terminou, eu prestei atenção, ele realmente terminou o que ele queria falar. Aí eu comecei a falar sobre o que eu acho que ele tá falando, a ideia e tal. Então façam isso e tenham mentalidade de tipo, quando for falar com alguém, tenha mentalidade de deixar a pessoa falar. Não ficar falando por cima, não impor as suas ideias por cima antes do cara terminar de falar. Eu vejo muito isso em esquerda. Do nada. Eu vejo muito isso em esquerdista. O cara tá falando e o esquerdo macho já vai impondo sua ideia. O cara não pode ter nenhuma opinião. Ele já vai cão, impossível, bravo. Então, cuidado com isso. Não virem esquerdos machos, tá? Beleza? Não virem extrema esquerda. Pior coisa que vocês podem fazer. Acho que é pior até que brasileiro médio, sinceramente. E se vocês duvidam do ensaio mental, saibam que tem pesquisas sobre, tá? Uma pesquisa que eu vi sobre o cara, fez uma pesquisa de 2 sujeitos. Um tocava piano, físico mesmo, normal. E o outro imaginava tocando piano. No final da pesquisa, do teste, observaram o cérebro de ambos. E, incrivelmente, a parte responsável por tocar o piano, nos 2 sujeitos, ativou essa parte do cérebro. E teve outra pesquisa que foi um pouco mais longe. Fizeram com musculação. Um sujeito fazia academia físico, normal mesmo, e o outro se imaginava puxando peso. Se eu me lembro bem, ele fazia força de verdade mesmo. Tipo, de verdade. Só pra enganar mais ainda o cérebro. E, incrivelmente, no final do teste, os 2 ganharam força. Eu acho que o cara que imaginou ganhou um pouquinho menos. Eu não lembro. Faz tempo que eu fiz a pesquisa, tá? Faz muito tempo, então não lembro muito. Mas os 2 conseguiram ganhar força. O mais incrível é que o cara conseguiu ganhar força com
poder da mente. Eu não lembro o nome da máquina, mas eu sei que existe uma máquina na medicina que cura. Eu não lembro o que ele curava, mas eu lembro que curava doenças da pele com o poder do pensamento. A máquina curava doenças de pele, outras doenças, não lembro, com o poder da mente. É incrível isso. É por isso que eu amo a neurociência, por isso que eu amo a psicologia. Tem umas pesquisas sobre o nosso cérebro que é incrível, sabe? Eu fico impressionado com as coisas que tem lá na neurociência. Eu tenho que estudar muito ainda, eu só... Acho que nem o básico eu sei sobre neurociência, só algumas coisas soltas, sabe? Tipo ensaio mental, essas coisas, umas coisas soltas. Eu tenho que estudar mais profundamente, ler livros sobre. Governantes, se vocês são pessoas mais reservadas, mais tímidas, vocês podem sim usar isso para perder a timidez de vocês. Por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa tímida, eu tenho muita dificuldade para fazer amigos, eu tenho muita dificuldade. Então o que eu fiz? Eu me imaginei indo conversar com o mais popular da sala. E eu perguntava, eu não lembro muito bem, faz tempo que eu fiz esse ensaio mental, mas eu sentei na posição de meditação, me imaginei indo conversar com um sujeito e fiz isso acho que por 5, 7 dias. Aí quando fui realmente conversar com o sujeito na vida real mesmo, eu conversei de boa. Eu conversei como se eu já fosse amigo do cara, entendeu? Como se eu não fosse antissocial, como se eu não fosse tímido. Então, se vocês querem perder, ou pelo menos diminuir a timidez de vocês, faça um ensaio mental, tá? Medite e de conjunto faça um ensaio mental sobre algum hábito, tipo falar em público. Se imagine falando em público, aí na próxima vez que tu for falar em público, tu vai falar 1000 vezes melhor que se tu não fizer ensaio mental, tá? Então dia após dia faça ensaio mental. 1 minutinho, 2. Tudo bem? Governantes, eu vi uma explicação que o cara falava que isso acontece porque o nosso cérebro ele não consegue diferenciar a realidade da imaginação. Então, por exemplo, se vocês se imaginam fazendo tal coisa, saiba que seu cérebro acha que tu realmente está fazendo aquela coisa. Então cuidado com o que vocês pensam, tá? Se vocês pensam todo dia que são tímidos e tal, vai falar com alguém, tu já fica reservado na sua mente, muito cuidado, tá reforçando sua timidez, ou etc. Ou minha filha. Então muito cuidado com o que vocês imaginam, tá? Vocês podem estar se autodestruindo. Você dia após dia pensa em besteira. Então, usem ensaio mental com cuidado. Usem para tirar seus comportamentos impulsivos, ruins. É isso. Ô filho, liga no meu celular aí, por favor. Ligação do seu celular? Peraí. É 2 quartos de lugar. Tá fedendo?